Estamos de volta na nossa aula de número 4 de soteriologia, a doutrina da salvação. Você já me conhece, eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estaremos juntos aqui nessa aula de número 4 falando sobre salvação e todos os elementos que envolvem a salvação. Nós estamos ao vivo com a nossa turma espalhada por todo o Brasil. Tem gente de Nova Iguaçu, tem gente de Queimados, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Jardim Palmares. Eu estou com Emerson Silva, com o Jean, com o Luciano, com a Edivânia, com a Etienne, com o Márcio, com o Gabriel, com o Ronaldo, com a Mônica e outros alunos aí que daqui a pouco estarão chegando para essa nossa aula. Essa aula vai ser muito importante hoje, porque nós vamos falar dos elementos da salvação. Então hoje, Luciano, Jean, Márcio, Etienne, Gabriel, Ronaldo, Mônica, Jaqueline e toda a turma que está chegando, fiquem atentos, porque hoje nós vamos ter conhecimento avançado. Como eu gosto de fazer sempre, na aula passada nós falamos sobre a natureza da salvação, que envolve o quê? Envolve a justificação que nos salva do passado, a santificação que nos salva do presente e a glorificação que nos salva, né, que será a nossa salvação futura. Então falamos disso na aula passada e foi muito bom o que nós explanamos aqui. Falamos também sobre os 3 elementos da salvação. Quem lembra? A graça é a fonte, o sangue é a base e a fé é o meio. Se você tá meio perdido aí nesses 3 elementos, graça, sangue e fé, depois assiste a aula de número 3, porque lá a gente vai falar com detalhes sobre graça, sobre fé e sobre também o sangue. E nós finalizamos a última aula falando sobre o conceito jurídico da justificação e também sobre o conceito teológico. Então foi uma aula bem completa que nós tivemos na aula de número 3. Ela está gravada no grupo de alunos, ela está gravada na plataforma da FASTEF e você pode ver e rever quantas vezes for necessário. Hoje nós vamos falar ainda sobre justificação, dos benefícios espirituais que envolvem a justificação. Existem alguns benefícios espirituais que envolvem o que nós chamamos de justificação. E são esses elementos que nessa noite nós vamos ver. São pelo menos 9. O primeiro elemento é a paz com Deus. A paz com Deus é um elemento espiritual que nós recebemos através da justificação. Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, pela nossa fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo sempre para os alunos aqui do Instituto FASTEF que não existe nada melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir sem nenhum peso de culpa, sem nenhum peso de pecado, sem nenhum peso de acusações. A melhor coisa que existe é você poder dormir, acordar, levantar e ter paz com Deus. A minha esposa muitas vezes diz para mim que quando ela está conversando à noite alguns assuntos comigo, eu paro de responder, eu paro de falar. Quando ela vê, eu já dormi,
rapidinho. Eu já estou lá no colo do Abraão há muito tempo. Mas é essa paz que excede todo entendimento, é esse benefício espiritual que nós temos da justificação. Nenhum tipo de culpabilidade, nenhum tipo de vitimização. Nós somos livres, nós temos paz com Deus. O segundo benefício é a admissão como filhos. Lembra da aula número 2, que foi uma das mais importantes desse módulo, aonde eu falei sobre filiação? Romanos 8,15 vai dizer o seguinte, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o segundo benefício da aula de hoje espiritual dessa justificação é a admissão de filhos. Você hoje é um filho de Deus, visto que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Você não é só uma criatura de Deus, você é um filho amado. Você é um filho e que recebeu essa adoção, que recebeu essa admissão, que recebeu esse privilégio de tornar-se um filho de Deus. O terceiro benefício espiritual da justificação é a alegria espiritual. Romanos 5,3 vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. O que o apóstolo Paulo queria dizer como se gloriar na tribulação? Ele falava justamente sobre a alegria espiritual. Porque a alegria espiritual que eu e você temos, ela não é fruto só de quando as coisas vão bem, só de quando nós estamos com dinheiro, nós estamos com saúde, só quando o nosso time de futebol ganha, né? Igual o meu time ontem, o Corinthians, ganhou do Palmeiras. Eu tô feliz da vida, mas essa alegria não tem nada a ver com uma alegria espiritual, né? É uma alegria momentânea. Uma hora o time ganha, outra hora o time perde. A alegria espiritual, ela é produzida por tribulações, por lutas, por batalhas e pela certeza que nós estamos no caminho certo, pela certeza de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode estar enfrentando uma situação na sua vida que as coisas elas não estão indo como você esperava, mas isso não tira a tua motivação, isso não tira a tua paz, isso não tira a tua alegria, porque você tem algo maior em você. A justificação trouxe para você alegria espiritual. O quarto benefício da justificação é a paciência. Romanos 5,4 diz, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Quando nós somos justificados pela fé, a gente passa a ser pessoas mais tolerantes, nós passamos a ser pessoas mais pacientes. Tem pessoas que elas vivem numa agitação tão grande na vida, uma ansiedade tão grande, que elas não conseguem nem chegar num supermercado, fazer as suas compras e esperar na fila para pagar as compras. Eu já vi muita gente deixando o carrinho cheio dentro do supermercado e indo para outro supermercado achando que talvez lá no outro estaria vazio. Agora, para pensar comigo. Se a pessoa chegar lá no outro supermercado e tiver cheio também,
ela não vai ter o mesmo trabalho de encher o carrinho, de pegar os itens. Não era melhor ter esperado uma fila lá de 5 pessoas, 10 pessoas, pagado a sua compra já feita e ido embora para casa? Mas o que falta para muita gente é a paciência. A paciência, ela é um benefício espiritual daqueles que são justificados pela fé, daqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, caminharão, não se fadigarão, correrão, não se cansarão. Então nós esperamos em Deus, nós temos essa paciência em Deus. O quinto benefício é a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais um benefício espiritual da nossa salvação, da nossa justificação. Esperança. O texto vai dizer que a esperança ela não traz confusão. Você conhece crente que aonde ele chega tem confusão, tem disse-me-diz, tem fofoquinha. Gente, isso é fruto de pessoas que não nasceram de novo. Isso é fruto de pessoas que não estão enxertadas na videira verdadeira. Porque a esperança que nós temos em Deus, ela não traz confusão. Ao contrário, você tem domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, eu tenho mansidão. Essas coisas, elas precisam ser trabalhadas em nós. Porque ninguém aqui é um monge budista. Porque ninguém aqui tem sangue de barata. Mas a partir do momento que a esperança, ela produz na nossa vida fé, nós temos então que viver uma vida longe, né, de toda a confusão que há no mundo. Tem pessoas que pegam o carro para dirigir, se transformam, querem arrumar briga no trânsito, uma coisa louca. Não, a esperança não traz confusão. O sexto benefício espiritual da justificação é o amor. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. É o mesmo texto, Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando o amor de Deus ele é derramado no coração de alguém, os nossos atos são atos de amor, são atos de misericórdia, são atos de perdão. Nós temos o ministério da reconciliação. Ainda hoje nós vamos falar de reconciliação. Mas a reconciliação também, ela é fruto de amor. Se eu não conseguir amar o meu irmão, a quem eu vejo, como é que eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo? Às vezes as pessoas, elas falam muito de amor, cantam canções na igreja de amor, louvores, mas elas estão em falta porque não praticam esse amor. Mais um benefício espiritual de uma vida justificada é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz o finalzinho do versículo, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, só vai conseguir ter atos de amor, de bondade, atos intencionais para estender a mão para o próximo, para ser misericordioso, para ter graça dentro de si, né? Porque a gente não ajuda, a gente não é bom só para quem merece. Fazer o bem para quem nos faz o bem é muito fácil. Eu quero ver você fazer o bem para quem não gosta de você, quem inventa inverdades com seu nome, quem mente sobre a tua conduta de vida, fazer o bem para quem tá puxando o teu tapete, fazer o bem para quem quer te ver pelas costas,
quem te traiu, quem se matriculou na escola do Judas, porque a escola do Judas, ela tá aberta até hoje. E tem muita gente se matriculando nessa escola, porque não tem ainda uma vida cheia do Espírito Santo. A partir do momento que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, que é um benefício espiritual da justificação, o amor de Deus ele é derramado na minha vida, no meu coração. Oitavo benefício espiritual da justificação, nessa aula de número 4 de soteriologia, reconciliação. Eu não falei que nós íamos falar de reconciliação? Romanos 5,10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Gente, nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, ele nos amou primeiro e jogou os nossos pecados e passado lá no mar do esquecimento. Agora, como é que você, se dizendo um cristão, uma cristã, um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que nós não conseguimos praticar a mesma coisa com outras pessoas? A gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa relevar muita coisa, deixar para lá. Gente, existem coisas que não vale a pena. Esses dias eu estava aqui no supermercado, estava pagando as minhas compras naqueles caixas rápidos e tinha uma moça do meu lado que estava brigando com o caixa por causa de 25 centavos. Ela dizia que ela deu os 25 centavos para o caixa dizia que ela se enganou, que ela não deu, e o caos estava instalado, a briga estava instalada. Gente, por 25 centavos? Não, nem por R$1, nem por R$10. Esse não é o preço da nossa paz. A nossa paz, ela vale ouro. O resto é lixo. É isso que diz o doutor Augusto Cury. A nossa paz, ela vale ouro. Você vai arrumar uma briga, uma discussão por causa de 25 centavos. Isso não vai mudar a sua vida. Nós precisamos ter paz com Deus. Nós precisamos entender o que é reconciliação. Tem muita coisa que você deve relevar. Tem muita coisa que você deve deixar para lá. Domingo agora é dia dos pais. Tem gente que está brigado com o pai, não consegue falar com o pai. É momento de reconciliação. É momento de pedir para o Espírito Santo encher o nosso coração aí, transbordar de amor. O nono benefício da justificação é a glorificação. Romanos 5,11 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Hoje, nós também somos glorificados. Nós também, na eternidade, vamos receber um corpo glorificado, sem mácula, sem defeito, sem ruga, sem cansaço nas pernas. Nós receberemos um corpo sem defeito, um corpo glorificado. Por isso que hoje nós temos que praticar boas obras. Por isso que hoje nós precisamos entender que fomos reconciliados com Cristo e que a nossa promissória, a nossa dívida, aquilo que era contra a minha vida e a sua vida, já foi anulada, já foi cancelada na cruz do Calvário. Isso é
justificação. E esses são os benefícios da nossa justificação. Deu para entender? Alguma dúvida, Luciano, Jean, Emerson? Alguma dúvida, Márcio, Jaqueline, Ronaldo e os demais aí que estão sem a câmera aberta? Mônica tá dizendo no chat para mim, não. Tá tranquilo então. Qualquer dúvida ou qualquer participação, aperta o ícone da mãozinha para você poder falar. O Emerson tá dizendo tudo certo. Então vamos nós. Vamos prosseguir, já que vocês não têm dúvidas. O que é santificação? É o nosso segundo assunto da aula de hoje. O que é santificação? Santificação é o processo de limpeza do salvo. 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. A santificação é o lado prático da salvação. Então, quando nós entendemos o que é santificação, nós entendemos que é um processo de limpeza que Deus ele vai fazendo no nosso espírito, tirando todas as escórias, tirando toda a impureza, tirando toda a lascívia, toda a maldade, toda a esperteza e nos purificando no seu sangue. A santificação, turma, é o lado prático da salvação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Agora, santificação não sou eu fechar o rosto, fechar a cara, fazer um bico de pentecostal, a paz do Senhor Jesus. Mudar até a voz, não dar um sorriso. Isso não é santificação. Santificação não é a gente apertar a mão de alguém e começar a falar em mistério, começar a falar em língua estranha. Isso não é santificação. Santificação é um processo de limpeza, como se fosse uma roupa. Olha essa roupa aqui que eu tô vestido. Minha esposa, ela lavou para mim, ela passou para mim, e quando eu abri ali no guarda-roupa agora, tava cheirosinha. Só que essa mesma camisa que eu tô usando, essa mesma roupa, por causa das impurezas que existem no ar, daqui a pouco ela já não vai estar mais limpinha. Não vai dar para usar amanhã, não vai dar para usar depois de amanhã. Vai ter que fazer o processo todo de novo. Colocar no cesto de roupa suja, depois colocar na máquina, gastar sabão em pó, gastar alvejante, amaciante, depois colocar no varal, tem todo o trabalho, depois recolher do varal depois de seca, aí chega aqui para passar e ela fica aqui passando horas e horas as roupas, aí joga lá o passe bem para ficar bem cheirosinho, bem passadinho, para depois eu poder usar de novo um outro dia. Esse processo acontece também no nosso espírito. É como se fosse uma roupa. O nosso espírito, por causa da maldade e das coisas ruins que existem no mundo, ele vai sujando. Por isso que Jesus ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos desse processo de santificação. E o que nos lava, o que nos limpa, o que nos purifica é a palavra. A santificação, juntamente com a justificação, nós temos uma mudança em relação perante a Deus.
E esta mudança é o que nós chamamos de restauração. Das relações interrompidas pelo pecado, enquanto que a santificação, nós temos uma mudança no nosso caráter, no nosso comportamento. É uma nova maneira de viver. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Então entenda que com a justificação, nós temos uma mudança em relação perante Deus. Porque antes nós éramos culpados, agora nós somos livres, restaurados. Nós somos agora absolvidos. Esse é o processo de justificação. Mas o processo de santificação é uma metanoia, é uma mudança de mente, de atitude, é uma mudança de valores, de princípios, é uma mudança de caráter. Não existe gente sem caráter. Ou é bom caráter, ou é mau caráter. Mas até mesmo o mau caráter, quando ele passa por um processo de santificação, ele se torna um bom caráter. E ele se arrepende das coisas que ele fez lá atrás. As coisas que para trás ficam. Então, essa nova maneira de viver, essa vida, tendo uma vida aí de um bom caratismo, de boas atitudes, é uma vida que eu e você precisamos praticar. Não só domingo à noite dentro da igreja, mas de segunda a segunda, no seu trabalho, não mentindo, não enganando, não ludibriando, se abstendo da prostituição, das coisas erradas. Essa é a prática diária de vigilância que nós cristãos devemos ter. Existe diferença, professor Eduardo, entre santificação e santidade? Será que santidade é uma coisa? Será que santificação é outra coisa? Veremos agora os dois conceitos. Santificação é o processo de tornar santo. É o ato pelo qual pode-se chegar à santidade. Então, através da santificação, eu e você poderemos chegar à santidade. Já a santidade é o estado daquele que é santo. Nós não podemos falar que nós temos santidade, mas o correto seria dizer que nós estamos em processo de santificação. Ah, não entendi, professor. Eu não posso dizer que eu sou santo? Não, a gente peca todos os dias. Todo dia a gente ouve o que não deveria, a gente vê o que não deveria, a gente fala o que não deveria. Todo dia a gente pensa mal dos outros, até julga alguém. Quando Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Então, na verdade, nós estamos em um processo de santificação. Para a gente se tornar santo, sim. Para a gente viver uma vida no padrão de Jesus. Para a gente viver uma vida longe de toda sujeira, longe de todo o pecado. Agora, nós vivemos ainda no mundo. Uma hora ou outra, a gente comete um deslize, uma hora ou outra, a gente acaba falhando. E aí precisamos nos santificar. A santificação, turma, ela não é uma necessidade opcional, mas ela é uma necessidade absoluta. A santificação
é uma necessidade absoluta. Lembra antigamente, quando você ia comprar um carro, que o vendedor dizia para você assim: você quer completo ou você quer básico? Quando eu estava com pouco dinheiro, eu dizia: eu quero básico. Eu quero só as 4 rodas para eu ir e vir. Não tinha dinheiro. Aí depois a vida vai melhorando um pouquinho, a gente vai trabalhando, a gente vai galgando. Aí o vendedor vai dizer assim: vai querer outro carro básico? Aí você não. Agora eu quero um opcional, agora eu quero com ar-condicionado, porque a vida melhorou um pouco mais. Agora eu quero com vidro elétrico, a vida melhorou bem. Eu quero com direção hidráulica, elétrica, a vida melhorou mais. Ah, não, eu quero completão, com todos os acessórios. Então, antigamente tinha isso. A salvação e a santificação, ela não é opcional. Ela é básica, ela é absoluta. Por quê, professor? Porque nós fomos chamados para santificação. Eu e você temos um chamado. Precisamos nos santificar. 1 Tessalonicenses 4:7. Segundo, porque o evangelho é o caminho da santificação. Eu não posso estar longe da palavra, longe de Deus, longe do evangelho e achar que eu estou vivendo uma vida de santificação. Isso é um erro. Eu não estou. Terceiro, porque Cristo deseja a santificação para todos nós. João 17:17, verso 19 também. 1 Coríntios 1:30. Deus, ele deseja que você se santifique. A Bíblia diz, né? Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Porque para Deus, ou é quente ou é frio. Esse negócio de morno provoca até vômito do próprio Deus. Então, ou você é quente ou você é frio. O que adianta, né? Passar uma vida toda dentro da igreja, meio barro, meio tijolo, e não receber a sua salvação, porque não viver uma vida íntegra, não viver uma vida de santificação. Passou a vida toda dentro da igreja, se privando dos prazeres da carne, aquela cervejinha, aquele cigarrinho, aquelas festas, aquelas baladas, mas em contrapartida não se santifica. Em contrapartida não abre mão do seu eu, da sua velha vida. A gente precisa se santificar mais a cada dia. Não é opcional, é absoluto. A santificação, ela não é uma necessidade opcional, mas sim absoluta. Quarto, porque a santificação é fundamental para a adoração. Salmos de número 24, 3 e 4. Tem gente que acha que está adorando com as mãos totalmente sujas, no lamaçal do pecado. Davi dizia: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Os que têm mãos limpas, os que têm coração puro, os que não são vaidosos. Então a santificação, ela é fundamental para uma verdadeira adoração. Deus procura verdadeiros adoradores. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. É porque tem gente que não está adorando. Número 5. Porque a via expressa é a condição de ver a glória de Deus. A santificação é a via expressa, é a condição para você ver a glória de Deus.
Nós só veremos a glória de Deus se a gente se santificar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E os atrativos desse mundão aí são muitos, hein? É muita coisa para você perder o foco. É muita coisa para você se distanciar de Deus. Alguma dúvida, Ronaldo? Etienne, Luciano, Jean, Emerson, Mônica, Jaqueline, Márcio, Jane, alguma dúvida, Jane? Gabriel Lima, Edivânia, Antônio Marcos, Mônica. Não? Tá tranquilo? Então vamos nós, vamos embora. Aspectos abordados dentro da santificação. Existem alguns aspectos que a gente precisa abordar nesta aula no tocante santificação. O primeiro aspecto é o aspecto instantâneo, que também é chamado de posicional. Ele se refere à obra instantânea de santificação. A limpeza realizada por Jesus no momento da conversão do pecador, que seria uma nova posição que possibilita o novo crente a ser considerado santo em Cristo a partir da sua conversão. Gente, eu já ouvi casos de pessoas que foram para a igreja num dia só, levantaram a mão no apelo, aceitaram Jesus e largaram tudo instantaneamente: cigarro, bebida, jogos, prostituição, mentira. A pessoa se posicionou de verdade e a obra de Deus, de maneira instantânea, ela foi feita. Esse é o primeiro aspecto, posicional. Mas também tem um segundo aspecto, que é o aspecto progressivo, que nós podemos chamar também de prático. Ele se refere à obra progressiva que é operada pelo crente enquanto ele vive num corpo físico. Ou seja, é o desenvolvimento da santificação de forma contínua até a volta de Cristo ou até o passamento do crente para a outra vida, a vida eterna. Hebreus 12, 14, Apocalipse 22, 11. O que isso implica, professor Eduardo Maciel? Obviamente, implica em uma rejeição de nossa parte de tudo que interpõe ou venha a se interpor em nosso caminho de santificação. Então, o que seria esse aspecto prático dentro dessa obra de santificação? O aspecto prático é o aspecto progressivo. A cada dia, nesse processo, nós vamos nos santificando, vamos abrindo mão de algumas coisas, vamos nos convertendo. É interessante que quando alguém chega para mim e diz assim: já se converteu? Eu brinco dizendo assim: estou me convertendo a cada dia. Porque a grande realidade é essa. A conversão, ela é um processo. Tem muitas coisas que nós estávamos lá cativos e presos e que agora a gente já consegue se desvencilhar. Até de amizades, tá? Algumas amizades que você emocionalmente não conseguia largar, deixar. Talvez você até tinha uma carência afetiva. Ah, professor, mas são meus amigos de infância. E que depois, nesse processo prático
nesse aspecto progressivo de salvação, você acaba deixando, você acaba abrindo mão, porque a porta ela continua sendo uma porta estreita. Deu para entender? São esses dois aspectos, o posicional e o prático, o instantâneo e o progressivo. Vamos falar agora sobre a santificação e o que ela envolve. Tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa que a salvação ela acaba envolvendo. Não é só ir domingo de manhã na EBD. Não é só ir domingo à noite no culto. Tem muita coisa que a salvação envolve. E eu coloquei aqui pelo menos 4. Primeira coisa, separação. Separação? Eu vou divorciar do meu marido? Eu vou divorciar da minha esposa? Não. Não é essa separação, não. É a separação das coisas do mundo. Porque aquele que quer ser amigo do mundo não consegue ser amigo de Deus. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. João 2,17, 1 de Pedro 1,15. Nós que somos de Deus, a gente vai viver uma vida mais separada, uma vida mais destacada. Quer dizer, então, que se o meu parente fizer aniversário, eu não devo ir porque eu sou cristão e ele não? Não é isso. Também não é radicalismo. Eu costumo dizer que quando sou convidado por algum parente que nem convertido é, para uma festa de 15 anos, para um aniversário, para um casamento, eu e a minha família vamos. A gente chega lá cedo, dá um abraço no aniversariante, dá um beijo no aniversariante, diz que ele é muito importante para a gente. E quando a festa começa a ficar cheia e o anjo começa a ir embora, como assim, professor? O anjo vai embora. Aquele momento que o pessoal começa a beber, aquele momento que o pessoal começa a colocar aqueles funk proibidão. Aí eu olho para minha esposa, para os meus filhos, e aí eu digo assim: o anjo já foi embora, vamos também? O anjo já foi e eu vou junto. Uma vida de separação é isso. Você dá um abraço no aniversariante, você dá um beijo, você pede licença, diz que não vai ficar até cortar o bolo. Você foi lá só para dar um abraço, só para levar um presente. E ó, perna para que te quero. Uma vida de santificação envolve separação. Não é que nós somos melhores do que ninguém não, tá, turma? Longe disso. Nós também somos pecadores. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Letra B. Envolve dedicação. Dedicação no sentido de apresentação de todo o nosso ser para Deus. Romanos 12, 1 e 2 vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pela dedicação dos vossos corpos em sacrifício vivo, sacrifício de louvor, que é o vosso culto racional. Então nós precisamos nos dedicar mais para Deus. A gente se dedica a tantas coisas. A gente se dedica ao trabalho, a gente se dedica à família, a gente se dedica aos filhos. Mas essa mesma dedicação, ela também tem que ser entregue, feita para com as coisas do alto, para com as coisas de Deus. Letra C. Purificação, limpeza de toda imundícia do corpo, da alma
do espírito, porque o homem é trino, corpo, alma e espírito, assim como o Pai é trino, Pai, Filho, Espírito Santo. 2 Coríntios 7:1, Tessalonicenses 5:23, é 1 Tessalonicenses. Limpeza de toda imundícia, de toda sujeira. Vamos ser sinceros, você gosta de viver numa casa suja? O seu quarto todo sujo, a sua sala toda suja, o seu banheiro parecendo um banheiro de botequim? Você gosta de viver na sujeira? Não, professor. Deus me livre. Eu gosto da minha casa limpinha, perfumada, adornada. E você acha que o Espírito Santo ele vai habitar em você? Você sendo templo do Espírito, vivendo uma degradação espiritual, uma imundícia espiritual? Não. Vivamos uma vida de santidade. A santificação envolve serviço, que no grego é diaconia, como instrumento de justiça para a obra de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 13, parte B. Diaconia, serviço, estender a mão para os mais necessitados. Você sabia que na sua rua tem muita gente necessitada e que nem da igreja é? No seu condomínio, no seu prédio, tem muita gente necessitada e que nem de Jesus eles ouviram falar ainda. No seu bairro, na sua cidade, é só você olhar para o lado. Porque às vezes a gente tem um romantismo de querer fazer missões transculturais lá no Iêmen, lá na África. Mas muitas vezes, se você atravessar a rua, você já está na África. Porque hoje você almoçou, tomou café da tarde, jantou, alguns sim, outros não, vão jantar depois da aula. Você tomou café da manhã, mas teve gente que não fez nenhuma refeição hoje, porque não tem um arroz dentro de casa. Serviço, diaconia, estender a mão para quem precisa. Existem alguns meios para que a pessoa possa se santificar. O primeiro meio é através do sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 14. O segundo meio para a gente se santificar é a palavra de Cristo, que deve abundar em nossos corações. A gente tem que respirar a palavra, viver a palavra. E o terceiro meio é através do Espírito de Cristo. Romanos 8, verso de número 9. Através do sangue de Cristo, da palavra de Cristo e do Espírito de Cristo, a gente consegue se santificar. A gente consegue viver uma vida diferente do mundão. A gente começa a viver uma vida para glorificar mesmo a Deus. Uma vida de glorificação. E é exatamente o nosso último tema da nossa aula de hoje. Uma vida de glorificação. Que é o resultado, né, do serviço. É o resultado da diaconia. Romanos 8, 18 vai dizer assim: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Neste mundo existem coisas boas. Uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, lá em Jacarepaguá. Ele é um pastor que gosta muito de sorvete.
Eu não gosto tanto assim de sorvete, mas ele é apaixonado por sorvete. E um dia ele estava comendo um sorvete ali perto de mim, um gelato, e ele disse para mim assim: olha, se existe coisa melhor do que sorvete, Deus ele guardou lá no céu. Gente, é claro que no céu tem muitas outras coisas melhores do que sorvete. Quando nós falamos em glorificação, essa vida que vivemos aqui na terra, ela não pode ser comparada ao que nós teremos no céu. Então é para lá que você vai. Se santifique, lute por isso. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. E vamos juntos. Vamos para o céu. Vamos fazer festa no céu. A glorificação, ela é a recompensa do nosso trabalho. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tá vendo? Eu preciso ser firme. Eu preciso ser constante. Eu não posso ser aquele que vai para a academia levantar peso um dia na semana e nos outros dias eu fico em casa comendo hambúrguer, batata frita. Não! Não adianta nada eu ir para a academia uma vez no mês. O que vai fazer diferença no meu corpo, para que eu tenha um corpo saudável, é a constância. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. A glorificação, ela é a recompensa do nosso trabalho. Sabia que o nosso trabalho aqui na terra, ele não será em vão? Pode ter certeza disso. O nosso trabalho aqui na terra não será em vão. Glória a Deus! E talvez você me pergunte, como servir a Deus? Como servir ao Senhor? Será que eu estou servindo bem? Será que eu estou servindo mal? Quem não serve, não serve, né? Parece até redundante essa frase. Quem não serve, não serve. Mas essa frase eu li num livro muito antigo, capinha cor de uva, né? Capinha cor roxa, que fala sobre o discipulado. Depois, se eu achar aqui nas minhas coisas, eu mostro para vocês. Se é que eu não dei esse livro para alguém. E lá nesse livro o autor fala sobre servir. Quem não serve, não serve. Como servir a Deus? Existem alguns aspectos aqui desse serviço, dessa diaconia. Em primeiro lugar, eu preciso servir a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Juízes 22:5, Marcos 12:30, 2 Reis 23:25. Sirva a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Em segundo lugar, eu preciso servir com integridade. 1 Samuel 12, Salmos 24. Professor, o que é integridade? É você ser íntegro, é você estar inteiro. Uma vez eu estava fazendo um culto na igreja, uma obreira estava com a Bíblia aberta nas mãos, de repente caiu de dentro da Bíblia dela uma revista do Avon, ou da Jequiti, ou da Natura, sei lá.
ela não estava lendo a Bíblia, ela estava vendo as ofertas de perfume, de desodorante. Isso não é integridade, gente. Às vezes o corpo está ali, mas a mente está distante dali, fazendo outras coisas, pensando outras coisas. A gente precisa servir a Deus com integridade. Eu já vi irmãos no meio do culto de domingo à noite, quando o Flamengo tá jogando, o Botafogo tá jogando, e ele tá lá no culto, de repente ele chega pro outro, 1-0, 1-0. Então era melhor não ter ido ao culto. Era melhor ter ficado em casa vendo o jogo, porque o coração tá dividido. Metade Flamengo, metade culto. Metade Botafogo, metade Deus. Metade Corinthians, metade oração. Não. A gente precisa servir com integridade. Em terceiro lugar, com toda a voluntariedade. Você sabia que a sua igreja, aonde você participa, a tua comunidade espiritual, ela precisa de voluntários, precisa de obreiros, precisa de auxiliar de serviço, precisa de diáconos, de presbíteros, precisa de pastores. Nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. Nós precisamos servir com voluntariedade. Quanto que eu vou ganhar? Nada. Só as bênçãos de Deus. Você não vai ganhar nada da igreja. Você é um voluntário. Porque você ama estar ali servindo. Quarto lugar. Nós devemos servir com toda a imparcialidade. Atos 20, 24, Salmo 100, 1 e 2. Como assim? Imparcialidade. Tem muita gente que faz tudo por alguns e nada pelos outros. Ah, mas esse aqui é meu parça, esse aqui é meu amigo. Conta comigo. O que você precisar, eu faço, hein? Ele é parcial. Ele está dentro de um determinado departamento e ele só quer ajudar aquele departamento. Quando outros departamentos precisam dele, ele diz que não pode, ele dá uma de João sem braço. Parece que a igreja está toda fragmentada. Parece que a igreja está toda dividida. E isso não é reino de Deus, porque um reino dividido ele não subsiste. Em quinto lugar, nós devemos servir com toda a alegria. Nós devemos servir com toda a disposição. Não adianta você fazer alguma coisa, colocar a tua mão no arado de má vontade, emburrado, bicão. Ah, eu tô aqui porque o pastor mandou, mas eu não queria estar aqui não. Eu queria estar em casa, porque eu tô cansado, porque eu tô trabalhando muito essa semana. Ó vida, ó céu, ó azar. Gente, é melhor nem fazer. É a minha opinião, tá? Você pode discordar até de mim, mas é melhor nem fazer. Se for fazer de qualquer jeito, se for fazer de má vontade, seria melhor nem colocar a mão no arado. Nós devemos fazer com toda a alegria. Serviço cristão exige o quê? Eu gostei muito dessa foto aqui. É uma tribo lá na África, onde as pessoas elas vão para servir. Os missionários saem aqui do Brasil e vão servir as pessoas em outro continente. O serviço cristão, ele vai exigir de mim e de você um sacrifício próprio. A crucificação do eu,
a apresentação do corpo em sacrifício vivo e uma fervura espiritual. A gente não pode ser vagarosos no cuidado. A gente precisa ser fervorosos no espírito. Então, vida cristã é sacrifício. Crucificar o eu, apresentar o corpo, se voluntariar e ter essa fervura no seu coração. Mas também tem outro aspecto. A submissão em relação à sua igreja local. Você não vai sair fazendo qualquer coisa sem direção. Tem que ter humildade, tem que ter dedicação, tem que ter cuidado e sabedoria. Eu vou fazer, mesmo que o pastor não concorde, ninguém manda em mim. Gente, cadê a humildade? Gente, cadê o cuidado? Cadê a sabedoria? Precisamos fazer dentro de uma submissão em relação à nossa comunidade, em relação à nossa igreja. Se você discorda de tudo e de todos lá dentro, o que você está fazendo ali? Eu não concordo como a minha igreja vê as missões. Então vá para uma igreja aonde você consiga enxergar o teu propósito missionário. Melhor do que ficar criticando tudo e todos. Em relação ao próximo, amor, altruísmo. O que é o altruísmo, professor? É o oposto do egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É o oposto disso. Fidelidade, paciência, são coisas que nós devemos ter em relação ao próximo. Quem é o próximo? Quem mora na minha casa? Não, quem mora na tua casa é tua família. O próximo é aquele que você nunca viu na vida, talvez, que precisa de amor, que precisa de altruísmo, que precisa de fidelidade, que precisa da sua paciência. E aí, dessa maneira, a recompensa vem do alto. Dessa maneira, a recompensa vem de Deus. Qual é a recompensa do nosso trabalho? Ela vai se dar para o cristão quando o arrebatamento da igreja, quando os mortos ressuscitarem primeiro, os vivos serão transformados depois, para daí, a partir daí, estarmos diante do tribunal de Cristo, que é o juízo do grande trono branco. A gente vai ver isso em escatologia mais para frente, aonde então haverá prestação de contas, como diz 1 Coríntios 3, 13 e 15, e nesse tribunal de Cristo, nesse trono branco, a gente vai receber os galardões. O trono branco, o tribunal de Cristo, não é para você ser condenado, porque no céu você já está. O tribunal de Cristo é para você receber recompensa. O tribunal de Cristo é para você receber o seu galardão. E glória a Deus por isso. E a glorificação, então, professor? É total e plena na consumação da salvação do crente, que está completamente seguro por um plano divino, um plano infalível, um plano poderoso para redimir o homem, para redimir a humanidade. A salvação ela pode ser vista como um ato, como um fato e como uma consumação. Como um ato, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Como fato, quando nós vivemos a realidade da salvação, a prática em Cristo. E a consumação, quando eu e você não estivermos mais nesse mundo, quando recebermos corpos glorificados. Romanos 13, 11, 1 de João 3, 12. Então é um ato, é um fato
e haverá uma consumação dentro desse aspecto da glorificação. Fechando a nossa aula de hoje, no futuro tudo será glorioso. E eu estou ansioso para esse futuro, irmão. Em arrebatamento glorioso, receberemos um corpo glorioso. O nosso lar vai ser glorioso. As nossas vestes serão gloriosas. A nossa cidade será gloriosa. As ruas são de ouro e de cristais. Eu quero ir para lá. Não tem bandido, não tem ladrão, não tem arrastão. As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Se você ama Jesus, talvez você não viu ainda, talvez você não ouviu ainda, talvez nem subiu ao teu coração, você nem aspirou isso, mas Deus preparou para você um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro de alegria, um futuro de milagres. Deu para entender a aula de hoje? Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, pode me contactar e eu vou tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana.